Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Essa é a nossa última aula do módulo 5, e eu deixei para falar nessa aula sobre alquimia e a relação desse conceito da psicologia junguiana com o corpo, porque a gente já vai fazer a transição para o próximo módulo que a gente vai falar de neurociência, né? E aí existe uma chave de compreensão da teoria junguiana quando ela traz essa questão da alquimia para a gente também entrar no assunto da neurociência, tá? Claro que assim, a alquimia, gente, é um campo vastíssimo dentro da psicologia junguiana. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto aqui dentro dessa aula com vocês, tá? Não é para vocês ficarem preocupados, porque eu não estou entendendo, porque assim, a alquimia é um assunto tão denso, tá? O Jung dedicou anos da vida dele para estudando alquimia. Ele comprava os manuscritos, né, alquímicos que ele ia achando naquelas bibliotecas antigas, porque ele foi entendendo o significado de tudo aquilo, né? Isso ele levou uma vida inteira estudando. Tem vários volumes nas obras completas do Jung falando sobre alquimia. Eu vou até mostrar para vocês verem quais são. Tem muitas coisas, gente. Esse volume aqui, ó, que é o volume 12, Psicologia e Alquimia. Olha o tamanho dele, tá? Então, nesse volume ele vai falar muito sobre alquimia, vários conceitos, várias etapas da alquimia. E depois ele tem esses dois volumes, são os volumes 14, tá? Um e 14.2 aqui das obras completas, tá? Então, assim, aqui ele vai trazer muita coisa disso. Então, obviamente, né, eu não vou conseguir esgotar isso tudo dentro de uma aula com vocês, tá? Mas o meu objetivo trazendo a alquimia aqui, eu acho que é apresentar a alquimia para vocês, tá? E aí, assim, a gente vai podendo fazer estas pontes aí com a neurociência que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, assim, eu vou começar a dar algumas pinceladas, tá? E, e o meu objetivo é justamente poder fazer essa transição, que é o mais importante que a gente precisa aqui dentro do método ISIS, tá? É, então vamos lá. Opa. A alquimia, gente, assim, a princípio, né, vocês podem me perguntar assim, mas o que que tem a ver a alquimia com o corpo e com a transformação da consciência, tá? Quando a gente está falando de alquimia, a gente está falando do caminho simbólico da alma encarnada. E aí a gente já sabe que alma a gente entende, por alma a gente entende psique dentro da teoria junguiana. E aí, assim, é como se tivesse realmente a encarnação do psiquismo, né? A pessoa deixa de viver de forma inconsciente. E vocês vão falar, puxa, mas o que é que tem a ver com alquimia tudo isso? Acontece, gente, que a alquimia é um mapa simbólico dessa transformação da consciência. O Jung, quando começou a estudar alquimia, ele percebeu que os alquimistas medievais e vários alquimistas, porque tiveram vários alquimistas de várias fases, no Egito, na Grécia, é, lá em Alexandria, né? A alquimia foi vamos dizer assim, uma ciência, né, que percorreu aí várias partes do mundo e que o que que eles queriam? Transformar chumbo em ouro. Só que eles não estavam preocupados, assim, tinha assim, né, aquelas pessoas que falam que a alquimia é a precursora da química, então de fato tinham aqueles alquimistas que queriam transformar o chumbo em ouro, mas, na verdade, toda a simbólica da alquimia não era nesse campo material. A alquimia era muito mais profunda. Então, quando a gente fala de transformar o chumbo em ouro, a gente está falando exatamente dessa transformação da consciência. A gente está falando de transformar a sombra, aquele material pesado, em ouro, que é esse contato com o self, é a gente ampliar essa consciência. E por que que a alquimia é importante nisso? Porque ela traz muitos símbolos, muitas etapas, e isso nos ajuda a nos guiar no consultório no processo de individuação dos nossos pacientes.
E é incrível, gente, como muitos símbolos alquímicos eles aparecem nos sonhos dos pacientes. E aí tem uma última fase da alquimia, que ela é dividida em três fases, a gente vai ver aqui. Tem uma última fase da alquimia, que é a rubedo, que é marcada pela cor vermelha, que é exatamente a união do corpo com o espírito, com essas, são várias reuniões que a gente tem que fazer. O que que é reunião? União de opostos. Por isso que nesses volumes aqui chama Mistérios Conjunctiones, né? É mistério das conjunções. Como é que a gente vai unindo essas polaridades internamente, e aí a alquimia ela fornece um repertório simbólico vastíssimo para a gente compreender como que isso acontece. Como é que a alma vem, como é que o corpo sente, o que que é processos como o nigredo, albedo, como todos esses processos vão fazendo parte desse caminho da individuação. E o corpo não pode estar fora deste processo. Como os alquimistas medievais já falavam lá, né, na Idade Média, a gente vai ver que o corpo ele não pode ficar de fora dessa equação, tá? Por isso que é tão importante a gente falar de alquimia. E aí, né, a alquimia ela está presente, como eu falei para vocês, em vários livros do Jung e muito na Von Franz. A Von Franz foi, assim, acho que uma das junguianas que mais estudou esse tema e mais escreveu isso com clareza. É, E a alquimia, ela vai mostrando como essa alma, ela vai se transformando. Então, assim, é, todos essa simbólica, né, que vão aparecendo em vários tratados alquímicos, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem de um dos tratados alquímicos, tem inúmeros tratados alquímicos. Depois eu posso até mostrar para vocês vários sites que vão trazendo esses tratados medievais. É muito interessante de ver quando a gente vai estudando o símbolo, porque a gente vai percebendo o que que esses símbolos, porque é tão profundo que não dá para falar em palavra, então tem que ser através dos símbolos, tá? Então vocês podem ver, eu coloquei essa imagem aqui, porque a gente tá vendo aqui, ó, tá escrito embaixo, né? Espíritos, ânima e corpus. Então é a união de espírito, ânima e corpo. Esse é o objetivo da alquimia. Isso é transformar chumbo em ouro. Então a gente está vendo aqui as uniões, a gente vai ver muito nas figuras alquímicas, vocês vão identificar essas polaridades, né? O que está em cima tem um céu, o que está embaixo, né? Os dois lados, né? Sempre tem, tá vendo aqui, né? Tem essas polaridades. Isso é muito comum de aparecer nessa simbólica, porque a gente está falando desses processos de reunião. Tá? Eu não sei se alguém aqui conhece a Cabala, mas na Cabala existem esses processos, lógico, falado de uma outra maneira, mas no fundo é uma outra linguagem para trazer o mesmo assunto. E no fundo, o que que a gente está fazendo? É transformação, a gente está falando de transformação da consciência. E a gente vê isso no consultório com os nossos pacientes, tá? E aí a gente fala, puxa, mas por que o corpo? Porque a transformação, ela só acontece se ela está encarnada num corpo. Não tem transformação que não seja encarnada no corpo, tá? E aí que a gente vai entendendo como essa reunião do corpo, né, através desse sistema nervoso, é importante a gente agregar esse instrumento na terapia com os nossos pacientes. Então, a gente entende, gente, a alquimia como uma psicologia imaginal, não concreto, né? Então, os alquimistas, eles iam descrevendo todos esses processos psíquicos, né, como imagens materiais, né, transformando esse chumbo em ouro. A matéria, ela funciona para os alquimistas como um espelho da alma, um espelho daquilo que está dentro da gente. E cada fase da alquimia representa um estado da psique que está em transformação. É muito interessante como isso acontece, e eu vou deixar até algumas dicas aqui para vocês irem observando isso no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, quem gosta de fazer trabalho manual, quem gosta de cozinhar, às vezes você fala assim: nossa, eu fiz aquela receita do jeito que era, mas daquela vez ficou boa e hoje não ficou boa. É, Às vezes a gente não sabe explicar por que que uma coisa dá certa, outra não dá, né? E aí, pelos processos alquímicos, a gente vai entendendo, porque o que está refletido na matéria fora é um reflexo do espírito dentro, da alma dentro,
tá? Então, uma coisa é reflexo da outra e a gente não consegue dissociar. Então, aquilo que a gente faz, por exemplo, uma obra artística, é um retrato simbólico do estado psicológico interno daquele artista. Uma coisa é impossível existir sem a outra. Então, isso vai ficando muito claro quando a gente vai reparando. Então, assim, processos simbólicos no consultório, por exemplo, eu trabalho muito com argila aqui, a gente vai vendo esses processos de transformação. Quem trabalha com caixa de areia, quem trabalha com todos esses materiais projetivos, a gente vai vendo essa transformação acontecer. Às vezes parece que nada dá certo, aquela coisa se emperra, né? Parece ter alguma coisa incubando ali. E às vezes o processo ele começa a desandar de uma forma que a gente fala, nossa, nunca imaginei que daí fosse sair isso, né? Porque é isso, a gente não tem controle sobre todos esses processos internos que vão acontecendo com a gente. Eu gosto muito de fazer crochê. E eu acho muito interessante, assim, observar nos meus trabalhos como o meu psiquismo vai aparecendo ali. Então, por exemplo, muitas vezes eu começo a fazer uma blusa e aquela blusa não dá certo. Eu começo a não dar certo, daí eu desmancho. Eu começo a não dar certo, daí eu desmancho. E tem momentos assim que eu dou um tempo para aquilo, daí a hora que tem momentos que eu sento lá e a coisa parece que vai sozinha. Em questão de dias aquela blusa tá pronta e eu falo, nossa, que aconteceu? Né? São processos internos que muitas vezes a gente não sabe que estão acontecendo dentro da gente, então incubando ali. E a gente vai vendo isso. Por isso que os alquimistas falavam que era a alquimia, ela estava tratando do espírito na matéria, né? E é tão interessante isso, às vezes eu tô lá, né, fazendo meu crochê e eu falo assim, puxa, parece que os fios têm vida. Por quê? Porque às vezes, assim, uma coisa pode não dar certo porque parece que aquela linha não queria se transformar naquilo, né? Ela não era boa para aquilo, ela ficava boa numa outra coisa. Então, assim, parece que realmente, assim, as coisas, elas têm uma representação do nosso estado psicológico de fato, tá? Observem essas coisas na vida de vocês. É muito interessante a gente ligar esse botão, né? Isso é um exercício, inclusive, para o nosso consultório. Então, quando o paciente está ali trazendo alguma coisa que ele está fazendo, que não deu certo, porque aconteceu aquilo, a gente já vai pensando nesses processos alquímicos que estão acontecendo dentro das pessoas que a gente atende no consultório, tá? Por isso que é importante a gente estudar alquimia, aí a gente vai identificando essas fases dentro do paciente. Então, assim, para dar uma pincelada aqui para vocês saberem quais são essas fases, tá? A obra alquímica ela é composta de três fases. Na verdade, são quatro fases. Tem uma fase que eu não coloquei aqui, que é a fase citrinitas, que é a fase amarela, que muitos autores nem colocam ela porque ela é muito rápida e tem autores que nem consideram porque ela já está incluída numa dessas outras fases aqui, mas estou falando para vocês saberem que existe. E aí eu vou falar de cada uma dessas fases para vocês entenderem. A nigredo, gente, é o confronto com a sombra e com o corpo. Em que sentido? Até anotei aqui uma passagem importante aqui para trazer para vocês, né? Que é esse primeiro grau, né? O alquimista Dorn, ele vai falar o seguinte, que a matéria encontrando a matéria. A Von Franz fala que é o começo da obra. Em que sentido? Muitas vezes a gente vai encontrar com os pacientes no consultório nessa fase da nigredo. É o negrume, é a matéria densa, é a matéria negra, né? Então, assim, é quando a pessoa ela precisa enfrentar aquilo que é denso, aquilo que é bruto, aquilo que é corporal e instintivo. Esse é o momento alquímico da nigredo, representada pela cor preta, pelo caos e por aquilo que é denso. Então, como que a gente vai ver isso aparecer no consultório? Impulsos que a pessoa não controla, compulsões, sintomas corporais que não estão ainda representados, né? Assim, essas somatizações, dores, crises, toda essa desorganização desse caos, né? Hoje mesmo eu recebi uma pessoa aqui pela primeira vez que ela veio, me trouxe uma situação e ela falava assim: Nossa, eu tô nessa confusão e eu não sei como sair disso, parece que fica tudo escuro.
tá? E aí, gente, para sair desse lugar, a pessoa vai ter que enfrentar a sombra, ela vai ter que olhar para esse negrume aí dela, até a coisa começar a fazer sentido. Tá? Então, a gente fala que nessa primeira etapa, que é a primeira fase alquímica, é o que os alquimistas chamavam, mais especificamente o Dorne, e a Von Franz vai trazer isso, é o que ela chamava de unio corporalis, é quando o processo começa no corpo. Que a gente quer dizer com começar no corpo? Exatamente aquilo que eu falei agora. Então, sintomas corporais, somatizações, compulsões, compulsões por compra, compulsões por comida, é aquilo que eu não controlo, mas que está dentro de mim. É, então, é o momento de se confrontar com a sombra, com a dor, o peso real da vida, né? Muitas vezes é aquele momento que o paciente chega na terapia e fala: Meu, eu não sei lidar com isso, tá tudo confuso, tô me sentindo perdido. E tem pessoas, a gente sabe disso, né, gente, que vem para terapia é nesse momento, porque se não fosse a Nigredo na vida dele, ele ia estar lá e ele nunca ia começar a fazer um processo. Então, a Nigredo ela é muito importante. Tem pessoas que só vão iniciar o processo realmente num momento de Nigredo. E é escuro porque nada está claro ainda, está tudo muito confuso. Só existe corpo, sintoma, densidade e principalmente conflito. Por isso que é tudo nigredo, é tudo negro, né? E aí tem também a segunda etapa, que é a unium mentalis, que é mente e mente. Tá? Então, o que que o Dorne, o alquimista, trazido por Von Franz, né? Depois eu vou mostrar, eu vou colocar na descrição da aula, tá? Todos os livros que eu usei para trazer, tá? Esse livro aqui, Alquimia e Imaginação Ativa, da Von Franz, ela vai falar de todas essas etapas que eu tô trazendo resumido aqui para vocês saberem como funciona, tá? Acho que depois dessa aula vai ficar até mais fácil de ler o livro. Como é que a Von Franz interpreta essa segunda fase, que é a Unio Mentalis? É o momento em que a pessoa começa a simbolizar e a compreender e a fazer alguma ligação com os pontos aí. Então, o caos, antes todo negro, começa a dar uma clareada. E esse início dessa clareada é o que a gente chama de albedo. Tá? Então, albedo, né? Por isso que assim, o albedo é o clareamento, é a discriminação, e toda vez que a gente está falando em clareamento, em luz, a gente está falando de consciência. Tá? Então, o momento do albedo é o início de uma consciência depois da nigredo. Tá? Uma coisa importante de eu falar aqui para vocês, claro que para aprender a gente tem que dividir isso tudo de forma muito didática nas fases e é importante, mas nem sempre na nossa prática clínica isso vai acontecer nesta ordem, desta maneira. Nem todos os pacientes vão chegar para a gente num momento de nigredo. Tem pacientes que vão chegar para a gente num momento de albedo, por exemplo. Depende da história, depende da queixa, depende de tudo. Tá? Mas é importante a gente saber que, mesmo ele chegando na albedo, pode ser que num outro momento da terapia dele, ele vai vivenciar uma nigredo. A nigredo, gente, ela necessariamente tem a ver com morte, né? Porque a gente tem que viver muitas mortes nesse processo de individuação alquímico, para que a gente consiga ampliar a consciência. São muitas e muitas e muitas mortes. E a morte no processo alquímico é identificada como anigredo. Não existe processo de individuação sem vivência de todas essas etapas, tá? Então, bom, falei da albedo, né? Que é esse estágio aí do começo desse clareamento, tá? E depois tem o terceiro grau, que é a reunião do espírito, que já se reuniu com a alma. No segundo grau, o espírito ele vai se reunir com a alma. E nesse terceiro grau, a união do espírito com a alma agora vem se reunir com o corpo. Então, o que que o Dorne vai falar nesse momento, tá? Que é a união mística. Esse terceiro grau chama união mística. Ele vai falar que é quando o espírito e o corpo se tornam um. A Von Franz, ela vai interpretar, eu gosto da Von Franz porque ela vai trazer isso tudo para a interpretação psicológica. Então a gente está aí no símbolo alquímico, mas ela vai trazer para a nossa realidade psíquica,
tá? Então ela fala, é quando a consciência vai descer ao corpo. É quando o símbolo, ele vira gesto, ele vira ação na nossa vida. Então, assim, é quando aquele começo nigredo, né, de todos os impulsos, as compulsões, a sombra, a falta de clareza, a falta de consciência, passa pela albedo, né, reúne com a essa, esse processo de simbolizar, né, de trazer consciência. Então, um sintoma corporal ele começa a ganhar consciência do que aquilo faz, do que aquilo significa, do que aquilo representa na minha vida. Eu começo a ter esses lampejos de clareamento aí na albedo, para num terceiro momento, né, tudo isso que foi para o psíquico poder ser encarnado no corpo, tá? Bom, tem alguns junguianos que diz que a gente não chega na rubedo, né? Só Cristo, né, na simbólica máxima aí né, de um dos símbolos, né? Não é só Cristo, né, gente? Tem muitos símbolos do self, mas um exemplo aqui que eu tô trazendo para vocês, que às vezes a gente escuta, né, as pessoas falando, porque Cristo foi um dos exemplos, né, da consciência encarnada no corpo, né? E é muito interessante a gente observar as religiões do ponto de vista simbólico e não religioso, institucionalizado, né? Pelo amor de Deus, gente, mas do ponto de vista simbólico, né? Quando a gente está falando aí, né, de das religiões cristãs que falam do Cristo, que é o corpo de Cristo, né, que encarnou o Espírito. Então, assim, entender isso do ponto de vista simbólico pode ser muito importante, pensado dentro desse ponto de vista psíquico mesmo, dessas transformações. E todas as religiões, elas também partem desse lugar. A gente pode olhar para elas desse ponto de vista simbólico. Fica muito mais interessante, né? Na minha opinião, né? Tô trazendo aqui para vocês que eu vejo muito dessa forma, tá? É, então, assim, falando desse último estágio, que é a rubedo é o vermelho. É isso, é a realização e a encarnação, porque é quando a alma e o espírito conseguem encarnar no corpo para virar a ação. E é muito interessante a gente pensar no corpo como aquele que vai realizar as ações do espírito e da alma mesmo, porque assim, se não está encarnado, como é que a gente realiza? Porque a gente vive na matéria. Então, assim, não tem outra maneira da gente realizar nessa vida, né, no mundo material, se não tiver encarnado realmente, né? Então é interessante pensar sobre isso, tá? Então a alma, ela se torna concreta e começa a transformar o nosso cotidiano de fato para as realizações quando ela vem para o corpo nesse sentido. A uniomística, que é essa terceira fase, né, essa rubedo, é quando essa transformação realmente pode é, começar a viver de uma forma diferente, porque o espírito, o corpo e a alma estão reunidos, tá? É, é muito lindo pensar nisso, né, gente? Assim, eu acho que eu acho que em muitos momentos a gente tem lampejos dessa totalidade reunida. E se a gente for estudar lá as tradições místicas, né, isso vai aparecendo em outras palavras, né, às vezes com outros símbolos, mas quando a gente vai ver, são muitos símbolos para exemplificar isso aqui que a gente está falando aqui, desses momentos aqui, né? De todos esses processos que fazem parte desse único processo de individuação que tem milhões de símbolos e processos que vão acontecendo aí dentro, tá? Então, os 3 graus da Coniunctio é a conjunção, né? Que a gente fala no Coniunctio, acho que é latim, que a Von Franz vai trazer, né, do Dor. É um mapa alquímico dessa transformação real. Então, é a unio corporalis, é a união do matéria e matéria, porque é a parte instintiva que vem através dessa sombra, dessa somatização. A unio mentalis, que é a união psíquica de é, tipo, alma e espírito, e depois a união mística, que é a alma e espírito que se reúne com o corpo. É a união, por isso que tá falando espírito, mas é tudo, né? Esse conjunto que já se reuniu do espírito e da alma com o corpo, que a gente fala de encarnação na matéria. A obra só se completa no corpo. E aqui tem essa chave de compreensão que eu queria deixar para vocês. é,
que eu acho que esse lugar a gente precisa compreender por que que a gente está falando de alquimia, porque a obra só se completa no corpo. O que que a gente está falando quando a gente fala obra na alquimia? A gente está falando dessa obra do processo mesmo de transformação, do processo de individuação. Então, não existe processo de individuação se a gente não fala no corpo. E aqui eu vou trazer até uma curiosidade, né, para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns santos de- da igreja que o corpo não sofre decomposição. Tem até alguns que estão aí, né, em alguns museus, né? Assim, eu já fui acho que tem a Catarina Labouré, eu acho que ela está numa igreja em Paris, mas o dedo dela está na Catedral de Siena, na Itália, e não sofreu decomposição. Claro que tem aí, né, os cientistas que vêm fazer várias pesquisas falando, depois vocês pesquisem esse tema, é muito interessante observar isso. Alguns yogis também que falam que o corpo não entra em decomposição após a morte, porque eles, aí tem a explicação, né, e é interessante a gente olhar isso sob essa ótica da alquimia, porque é isso, o corpo ele está conectado com o espírito, então ele não se decompõe, né? Então, assim, é muito interessante. A gente não sabe exatamente o que que acontece, mas eu acho que é algo para a gente pensar, porque essas manifestações acontecem, é algo que eu tenho muita curiosidade, né? Não por isso eu trago isso tudo aqui para vocês, né? Não por isso eu desenvolvi isso daqui, toda essa conexão com o corpo, porque é isso, o corpo ele faz parte do nosso eu, então a gente não pode deixar isso de fora. E aí hoje, né, a gente falando da neurociência, o corpo ele é um caminho de consciência. A gente tem que entender que o corpo é um caminho de consciência e não está fora disso. Por isso que a gente integrar esse conhecimento com a neurociência faz muito sentido para a gente trazer para os pacientes hoje, tá? Então, falando do sentido psicológico aqui dessas uniões, a gente está falando o tempo inteiro, tá? De mistério das conjunções, mistérios conjuntos aqui. Vocês vão ouvir muito falar da conjunction, estudando Jung. O primeiro grau é o encontro com o corpo e com a sombra, que é a nigredo que a gente falou. O segundo grau é a integração do ego com o inconsciente, ou seja, a gente percebe que tem algo muito maior aí do que só o nosso ego alcança. E o terceiro grau é quando tem realmente a conexão com esse self, que o nosso centro de consciência deixa de ser o ego e vira o self, e aí encarna, né, esse centro maior de consciência na nossa vida. E a alma precisa, né, encarnar no corpo. Então, esse é o sentido psicológico, tá, dessas três fases aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não esqueci aqui de falar para vocês. Tá. Não, tem uma outra coisa que eu vou comentar aqui que eu acho bem interessante. É, todas essas imagens aqui que vocês estão vendo nos slides são imagens de tratados alquímicos, tá? Inclusive, naquele livro da Esther Hard, que eu já falei para vocês, Psychic Energy, a capa, olha só. Quando a gente está falando de energia psíquica, ela está trazendo aqui uma gravura, que é essa gravura que eu coloquei aqui, tá? Porque é isso, são as transformações que vão acontecendo psiquicamente, né? Olha as cores, tá? Vocês estão vendo aí na imagem. Tem o preto, o dragão preto, o dragão com a cabeça vermelha e o dragão com a cabeça branca. Nessa imagem a gente está falando desses três componentes que a gente falou aqui: nigredo, rubedo e albedo. Albedo e rubedo, né? Só para seguir a ordem. Então, o corpo, ele é o vaso. Olha o vaso aqui na imagem. É o vaso onde a obra vai se realizar. É onde a psique e a matéria se encontram. É, e esse encontro é o unus mundos que a gente falou lá naquela outra aula, que é quando não existe mais essa dualidade, essa separação de corpo e psique. Então, o sentir no corpo é uma forma de conhecimento que vai trazer a consciência, essa consciência instintiva natural
que a gente foi perdendo aí no avanço da civilização. Que foi, né, vamos dizer assim, vai, um processo necessário, mas que a gente tem que trazer esse conhecimento implícito de volta dessa sabedoria, né, que os povos indígenas tanto trabalham, né, as civilizações antigas também tinham muito essa conexão, toda essa nossa parte instintiva está muito perdida, então a gente está muito cindido do nosso corpo. E isso é uma fonte de ampliação de consciência gigantesca que a alquimia traz essa chave para gente. Tá? Então, é, a obra ela se completa nesse processo. Tá? A união espírito-corpo é a realização final dessa obra, que é a Rubedo. E a Cynthia Hoffman, num outro livro de alquimia, ela vai falar que a consciência que se encarna transforma a realidade. A alquimia é a psicologia do enraizamento da alma no corpo. E aí eu vou trazer um exemplo assim muito interessante que acho que vai ficar claro para vocês. A gente, acho que assim, qual a importância de entender isso? E tem uma coisa interessante que acontece assim, que quando a gente vai fazendo esse movimento internamente na gente, a gente também desperta este movimento nos nossos pacientes. É incrível isso, gente. Parece que assim a gente destrava dentro da gente o nosso paciente em algum, não todos, né? Mas tem alguns destraves também que vai acontecendo. Porque é isso, né? A gente está ali nessa reunião aí com o paciente no vaso alquímico da sessão, tem consciência, consciência, tem inconsciente se relacionando com o inconsciente. Então, quando um se transforma, o outro vai se transformar também. E a gente acha que isso é uma coisa louca, distante, mas eu acho que quanto mais tempo a gente vai tendo de clínica, a gente vai vendo isso acontecer na prática clínica. Só um parênteses aqui, né? Vocês estão vendo que nessa imagem, acho que é do Rosário Filosofano, um dos tratados alquímicos. Eu não lembro o nome de todos, gente. São milhões de tratados alquímicos, cada um tem as imagens, elas se conversam, né? Cada um traz aí representado de uma maneira. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que tem o rei e a rainha, né, no coito. O que que é isso? É a união das polaridades. E aí tem aqui uma alma subindo, ó, né? E aí tem as figuras, elas vão trazendo o processo. Então tem primeiro a alma que sobe, depois a alma que desce. Então assim, é o processo que sobe, é o processo que desce. Todas essas gravuras a gente vai vendo essa movimentação dessa energia psíquica acontecer, tá? É, bom, eu ia falar para vocês do exemplo, né? Eu trouxe aqui, eu acho que eu já comentei dessa paciente, mas eu vou comentar de novo, porque eu acho que para essa aula aqui faz muito sentido falar isso para vocês. E vou fazer uma conexão também. Isso aconteceu com essa paciente mais ou menos em setembro esse ano, e foi um momento que eu também estava num processo grande aí de transformação. Vocês sabem que eu viajei para o congresso, né, de Zurique. Eu fui para Eranos e ali eu tive algumas experiências muito importantes. Tive vários sonhos, comecei a desenhar. Eu comecei a desenhar muitas imagens que eu estava vendo nas minhas imaginações ativas, nos meus sonhos. E é isso, gente. A psique ela fala através das imagens. E aí eu estava nesse processo, estava vendo na minha própria análise, né? E aí é, essa paciente que eu vou trazer para vocês, ela estava num processo e assim, uma adolescente, e ela estava num processo, e ela assim, era a adolescente boazinha, aquela filha boazinha, a que nunca se posicionava, aquela filha que dizia amém para tudo. Então, assim, a irmã era super rebelde e ela era aquela que ficava na cadeira da boazinha. Então, ela não podia se posicionar, ela tentava agradar todo mundo, ela via às vezes o pai brigando com a mãe, daí ela lá punha panos quentes, e ela ia ficando com tudo aquilo dentro dela. Ela não podia falar nada, porque o papel dela era sempre não entrar em conflito, nunca entrar em conflito, nunca entrar em conflito. Aí teve uma sessão que ela chegou para mim e começou a contar de uma menina lá da escola dela, da turma dela, que ela tava de saco cheio, porque a menina era muito barraqueira, brigava com todo mundo e todo mundo ficava encolhido, a menina fazia o que ela queria e ninguém falava nada, porque todo mundo tinha medo de brigar com ela, porque ela era nessa pessoa barraqueira e tudo mais.
Imagina, minha paciente era a mais, né, dos panos quentes. E ela começou a se irritar com essa menina, a se irritar. Chegou um momento que ela falou assim: Nossa, a gente foi lá fazer um trabalho na escola e ela começou a fazer um monte de coisa. E eu fiquei de saco cheio e fui lá e falei tudo que eu tinha para falar para ela. Ela falou: Nossa, Gabi, saiu, pá! Falei um monte de coisa. E aí eu fui dando, sustentando esse processo dela, entendendo o que estava acontecendo internamente. Aí na sessão seguinte, que ela conseguiu destravar isso, ela veio me contar que ela teve um impulso criativo absurdo. Essa menina, gente, nunca tinha falado nada disso. Ela nunca fez aula de pintura, ela nunca se interessou por pintar, nunca se interessou por desenhar em absolutamente nada. Ela vai fazer, vai escolher uma faculdade, inclusive, que não tem nada a ver com isso, acho que ela quer medicina. Então, assim, ela nunca teve nem uma fala nesse sentido durante todo o tempo que ela tá comigo. E nem os pais trouxeram isso nas sessões de pais. E aí ela falou que ela teve um impulso, que ela precisou comprar tela, pincel, o negócio para misturar as tintas. E aí e ela comprou várias telas e ela começou a pintar, gente, de uma semana para outra. E ela me trouxe duas telas. Uma das telas, ela pintou um tubarão-baleia, que era um fundo do mar, a gente olhando o tubarão de cima assim, lindíssimo. Eu perguntei para ela, falei, nossa, mas você nunca fez aula de pintura? Ela falou, não. Eu fiquei impressionada com as pinturas dela. E aí ela me trouxe um outro quadro que ela pintou uma mulher deitada numa prancha com o pôr do sol no fundo e a mulher estava no mar, assim. E aí é interessante a gente observar não só o desenho, né? Então, assim, o que que eu observei? Fundo do mar é assim, peixe, né? Esse tubarão baleia é um conteúdo inconsciente que está ali se movimentando nesse azul aí profundo. E aí a outra tela seguinte é essa mulher que tá, tem a água e o pôr do sol, né? Então assim, já tem aí para o fundo inconsciente tem a consciência. E essa mulher tá na prancha deitada. Então a gente já tô aí imaginando, né? A movimentação desses conteúdos psíquicos que estão emergindo desse inconsciente. Sempre que a gente vê mar, gente, a gente está falando de inconsciente, né? Então essa mulher tá aí boiando em cima. É muito interessante. E esse segundo quadro, o primeiro era todo azul, azul mais profundo, azul mais claro, mas todo azul. E esse segundo quadro era o azul do mar, mas esse pôr do sol todo avermelhado em cima, todo avermelhado. E aí, juntando tudo isso, né, gente, lógico, com todo esse processo que ela estava vivendo. E eu, no meu processo interno, ali pintando um monte de coisa depois que eu vim de viagem. Então você fala assim, puxa, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Porque esses processos, eles vão se comunicando. Por isso que nós, terapeutas, a gente não pode deixar de fazer terapia. A gente não pode deixar de olhar para esse lugar, porque o nosso movimento é o que também vai é, produzindo, né, essa movimentação dessa energia psíquica nos nossos pacientes. Então a gente precisa sim, né, além de fazer a terapia, fazer regulação do nosso sistema nervoso, estar consciente do nosso corpo, porque isso vai ajudar muito nesses processos com os nossos pacientes, muito, muito mesmo. E aí, né, vou trazer a questão da prática clínica. A transformação, ela não é só insight, claro que ela é insight também, mas ela é corpo. A gente vai observar imagens que vão surgindo, como no caso dessa paciente, esses impulsos, porque esse impulso, gente, que a gente acabou de falar, é o espírito e a alma que estão encarnando no corpo. E o corpo que vai realizar. Então, quando tem alguma obra que se realiza, como no caso dessa paciente, essas pinturas, né? Ou algum movimento que o paciente está trazendo para a gente, eu fiquei com vontade de fazer tal coisa, me deu um impulso de fazer alguma coisa, a gente vai observando isso como esses processos alquímicos. Esses movimentos, tudo isso, né? Porque o corpo ele vai revelando esse grau dessa conjunção onde o paciente está. Então a gente vai observando essa encarnação.
né, desse espírito, dessa alma desse espírito, né, que já juntar essa consciência, ela vai descendo para o corpo, né? E olha só, né, outra imagem alquímica aqui, o laboratório, a água, o vaso, tem uma circunferência assim com homúnculos, que é esse homem pequenininho, o sol e a lua de um lado, quer dizer, consciente e inconsciente, essa polaridade, e esse céu aí que abraça tudo, né? Então, todas essas imagens, elas têm, tudo isso, né, tem significado que a gente vai vendo com os nossos pacientes. Antes de eu entrar aqui na transição para o módulo 6, eu quero só trazer uma coisa aqui para vocês. Tem um livro que é esse daqui. Na verdade, assim, eu tô falando de vários livros, tá? Esses conteúdos que eu tô trazendo, mas eu acho que é bem relevante trazer isso aqui para vocês, tá? Esse livro aqui, ele não é um livro de psicologia. Eu acho que ele é um livro de antropologia, se eu não me engano. Essa autora aqui, gente, ela é maravilhosa. Esse livro aqui, ela vai falar do simbolismo do corpo humano. Ela fala da árvore da vida ao esquema corporal. É um livro bem profundo, mas eu quis trazer aqui para vocês porque ela traz algumas coisas muito, muito, assim, que eu acho que ajuda muito a gente a entender essa questão simbólica. E eu vou listar aqui para vocês, né, os conceitos mais essenciais, tá, que ela traz para a gente fazer a conexão aí para o nosso módulo 6, que é corpo essa parte do sistema nervoso. E do trauma, porque o trauma a gente sabe que o que que é o trauma, na verdade são esses nódulos energéticos que ficam na gente, na nossa psique e no nosso corpo, que não conseguem fluir para a nossa consciência total. E se a gente entende que o corpo é símbolo, eu acho que isso facilita muito a nossa compreensão na clínica. Essa autora, ela vai falar que cada órgão expressa uma função psíquica e espiritual. O corpo é o lugar de nascimento do ser verdadeiro. Quem fala muito isso também, gente, é a antroposofia, que é isso, os remédios, a homeopatia da antroposofia, ela é feita pensada nessa encarnação do espírito no corpo, né? Então, aí para isso eles vão trabalhar fígado de um jeito, rim de outro jeito, eles vão trabalhar de várias formas nisso. Por quê? Porque é isso, eles acreditam nessa afirmação de que o corpo é o lugar do nascimento do ser verdadeiro. A consciência, ela não desce por pensamento, mas por encarnação. A doença, para essa autora, ela não é linguagem, ela não ela é linguagem, ela não é erro. É uma convocação para retomar o verdadeiro nome, o verdadeiro ser. Então ela entende o corpo como um templo. Então, assim, a doença que vem enguiçar ali, ela é uma forma de você recobrar a consciência e equilibrar isso de dentro. Isso está super em conformidade aí com a teoria junguiana. A anatomia é o texto sagrado onde a alma vai se lendo. Sexualidade é energia criativa. É só a gente pensar no Tantra. O Tantra traz muito essa questão também. Então, a energia psíquica que ela está buscando a integração e não mero impulso biológico. O eixo vertical do corpo, a gente está falando aí, ela fala da coluna vertical, é processo de individuação. Base, topo, né, é a evolução dessa consciência. Tudo é relacional. Não existe interior sem exterior e não existe psique sem corpo, gente. Não existe psique sem corpo. A gente precisa entender isso. Eu acho que o objetivo dessa aula que eu queria deixar para vocês é isso, né? O corpo ele faz parte da nossa psique. Então, que bom que a gente tem essa ferramenta para conseguir agregar mais consciência para os nossos pacientes, porque o que acontece na prática clínica, né? Não é por acaso que a gente está falando de tudo isso. Na prática clínica, a gente fica muito no mental. E a gente precisa descer para o corpo, trazer essa simbólica. Pensa no corpo como um símbolo, né? Olha só, nosso coração está aqui no meio dos nossos braços. Então, aquilo que a gente sente, ele se manifesta. Não é por acaso que os braços eles estão na altura do coração, porque a gente vai manifestar isso através do nosso braço, da nossa mão. Então, quando a gente entende que o corpo ele é simbólico e que o corpo fala,
e que as sensações corporais elas precisam fazer parte de todo esse processo da consciência, aí a gente começa a valorizar mais esses processos das sensações fisiológicas, porque as sensações fisiológicas, elas não são só sensações fisiológicas, mas elas são portais para a nossa consciência. E é muito incrível, porque assim, quando a gente vai para o corpo, quando o paciente está regulado, a capacidade de simbolização dele é muito maior, gente. A gente alcança-o nos mundos e processos de transformação numa velocidade muito maior. Então, claro que a gente tem que dar essa condição na clínica para os pacientes para fazer não só top-down, da mente para baixo, mas bottom-up. O corpo tem que fazer parte. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é processo de consciência. Os yogis já sabiam disso, mas acho que hoje, através da neurociência, a gente tem ferramentas para nos instrumentalizar de uma forma nunca vista antes e de formas super aplicáveis aí na clínica para gente. Então, eu não queria que a gente entrasse nessa prática sem a gente ter toda essa teoria riquíssima para vocês compreenderem da onde é que eu estou tirando tudo isso, porque isso está muito bem fundamentado para a gente poder ter muita segurança nesse trabalho que a gente vai fazer com os nossos pacientes de não só de top-down, mas bottom-up. E aí a gente vai entrar nesse módulo 6 falando da neurociência, mas já com essa bagagem que a gente está falando até esse momento. Então, só para a gente finalizar aqui, é, compartilhando aqui o último slide com vocês, tá? É, como é que a gente vai fazer essa transição, tá, para o módulo 6 aqui, tá? Do símbolo encarnado ao sistema nervoso. É a ponte que a gente está fazendo entre a alquimia e a neurociência. A alquimia, gente, lá atrás, na Idade Média, os alquimistas já estavam falando em outra linguagem, lógico, o que os neurocientistas estão trazendo para a gente hoje. Então, a gente precisa atualizar esse conhecimento, né? O corpo, ele é visto não como um problema, como algo que somatiza, como algo denso, mas como mediador de consciência. O corpo ajuda a trazer consciência. Então, a gente vai regular, sentir, perceber, para aumentar a nossa consciência. E aí, a gente vai falar da teoria polivagal no próximo módulo. A gente vai falar do Porges, né, que cunhou esse termo. A gente vai falar do Peter Levine. A gente já falou bastante em alguns momentos aqui no método SNIL, vocês devem ter visto em outras aulas, né, que a gente já falou. E a gente vai trazer a Deb Dana também, que é uma autora super importante dessa questão da neurociência. E agora a gente vai ver como é que o corpo faz isso fisiologicamente no próximo módulo, tá? Então, assim, claro que, né, a gente vai ver esses livros, tem muita teoria, mas o que eu queria deixar para vocês aqui hoje era isso, fazendo essa ponte, né, da transição da teoria junguiana para neurociência. Acho que é super importante isso, tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje e a gente vai se ver no próximo módulo.